Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema: se você não souber construir memórias, sua liderança será fragilizada. Bom dia, Gustavo. Interessante, né, Rita? Bom Interessante. dia, Ricardo, bom Bom dia, dia. Bruno, bom dia, queridos ouvintes. Eu estava na terça-feira fazendo a manutenção do meu carro e daí, enquanto esperava, conversava ali com algumas pessoas que estavam na mesma sala de espera e teve uma história que me chamou muita atenção que eu resolvi compartilhar com vocês. É, um empresário, filho de um senhor nascido lá em Itapiranga, no oeste catarinense, veio há alguns anos, uns 14 anos, aqui para trabalhar em Teutônia, numa empresa em Teutônia. Daí ele acabou empreendendo aqui, ficou por aqui, e ele costumava visitar o seu pai, que tinha ficado lá em Itapiranga. E o pai dele tinha um Fuca 1976, mesmo ano de nascimento do filho que veio trabalhar em Teutônia e empreender em Teutônia. E toda vez que o filho ia visitar o pai em Itapiranga, ele olhava para aquele Fuca e comentavam a respeito do carro, o carro com o mesmo ano de nascimento, e o pai cuidava muito daquele Fusca, né? E o tempo foi passando e os filhos saíram, e aí os netos começaram a usar o Fusca e não cuidavam tão bem quanto o avô, daí gostaria que cuidassem. E aí ele decidiu então, aquele senhor, que ele venderia o Fusca. Ofereceram R$ 1.500. Ele disse, não, mas por esse valor deixa o Fuca aqui. E o tempo foi passando até que esse filho aqui de Teutônia, empresário, disse, vou fazer uma surpresa para o pai. Eu vou pedir para o meu amigo ir comigo para lá e nós vamos comprar o Fuca do pai por R$ 4.000. E assim o fizeram. Foram lá, o filho disse, pai, arrumei um comprador para o teu Fuca, vai pagar 4.000. Tu está disposto a vender por 4.000? Para quem tinha antes uma proposta de R$ 1.500, já era quase 3 vezes o valor, topou na hora. Foram, buscaram o Fusca, voltaram rodando com o Fusca de Itapiranga até aqui, e o empresário mandou reformar o Fusca. O tempo passou, alguns meses se passaram, o pai foi convidado para vir passar um aniversário aqui em Teutônia, e o presente foi um Fusca 1976 reformado. Foi a emoção daquele filho contando isso naquela sala me chamou muita atenção e de alguma forma revela a emoção que o pai sentiu, né? Aí depois, só para desenrolar da história, o pai veio a falecer, o Fuca foi vendido, reformado por um valor maior e acabou se tornando uma churrasqueira elétrica, automática, que diz o empresário que toda vez que faz churrasco é uma forma de ele ter a companhia do pai dele ali no domingo. Por que eu estou contando essa história para todos nós? Porque a liderança exige que a gente desenvolva a arte de construir momentos, memórias afetivas. Talvez o valor seja o menos representativo dentro de todo o contexto. O que esse filho fez, empresário de Teutônia? Ele se preocupou com o sentimento do pai. Ele efetivamente se colocou no lugar do pai e fez de forma surpreendente uma grande surpresa, construindo assim uma grande memória. Não precisa ter muito valor investido para que o empresário, para que o líder consiga construir uma memória afetiva com os seus colaboradores. Ele deve prestar atenção no contexto, no verdadeiro interesse das pessoas por trás dos gestos. E aí eu relembro aqui, Ricardo, Rita, Bruno, queridos ouvintes, um artigo que eu já comentei aqui sobre o Panetone, né, no final de ano, que talvez o mais representativo seja o relato de um episódio, de uma memória que o líder e o liderado construíram juntos ao longo do ano e que seja representado e simbolizado por aquele panetone, não apenas uma entrega qualquer de um panetone em final de ano. Estou contando isso porque o líder precisa saber construir memórias afetivas, porque afinal de contas, quando nós contratamos um colaborador, nós contratamos a hora dele, mas é nosso dever, é nossa obrigação conquistar o coração deste colaborador e das pessoas com quem nós convivemos. E aqui fica uma história inspiradora aí de uma conversa de oficina mecânica, né? Que tem tudo a ver com essa construção de laços afetivos, né? E muitas vezes tem a questão do líder dentro de uma empresa, como você fala, de uma instituição, mas tem a questão da memória da família, da casa, né? Que é o relato que você traz aí, que muitas vezes acaba fazendo mais parte da nossa vida no dia a dia, mas o ideal é ter em todos os sentidos, né? Quando você tem uma memória, né, que seja algo positivo, dá aquele algo a mais, dá aquela vontade de continuar, de se esforçar,
vai ter a memória negativa também, né, Bozete? Essa Vai é bom ter. que a pessoa não construa, né? Ou que as pessoas que trabalhem numa Evite. empresa não venham a ter com frequência, porque senão a pessoa vai dizer, puxa vida, mas eu só tenho coisas aqui negativas para lembrar. Vai ter as coisas negativas, né? Elas são inerentes muitas vezes ao trabalho. Vou pegar o exemplo agora de 2 enchentes. Vamos falar aqui da nossa situação. Quem é que na Rádio Independente gostaria de ter trabalhado em enchentes com uma realidade que a gente viveu? Estou falando da nossa situação. Situações de pessoas que passaram por problemas, vendo a água subir na sua casa, tirando as memórias que essas pessoas vão ter. A gente fala muito isso com o Dr. Moreno aqui, para a vida toda delas. E aí quando você chega na casa de novo agora, sem água, mas tu olha para aquela peça da sua casa, aquele cômodo, e você lembra daquilo que passou, tem muita gente que quer sair de casa. Tem isso também, né? Então, o ideal é que tenha sempre memórias positivas, né? E elas são boas para ser construídas aí, dá um bom norte para a vida de cada um de nós. É isso aí, as memórias desafiadoras vão surgir. As memórias difíceis vão surgir. A nossa vida não é um mar de rosas. As coisas ruins vão acontecer. Mas as coisas boas também podem acontecer e podem ser fomentadas por nós, né? A preocupação, o zelo pelo contexto, pelo ambiente onde as mensagens são entregues é fundamental. E isso é um assunto para trazer no outro momento, mas um exemplo, né? Muitas vezes as pessoas elas conversam sobre diversos assuntos em qualquer lugar. E nem sempre aquele lugar é o lugar adequado para se ter aquela conversa. Então nós temos que respeitar o contexto, o ambiente onde está acontecendo a conversa, porque a estrutura da mensagem é mais importante do que a mensagem em si. O que esse empresário de Itapiranga fez foi construir um contexto robusto para, de uma forma muito sutil, dizer o quanto o pai dele era importante para ele. De que forma ele fez isso? Indo lá buscar o Fuca, reformando o Fuca, e no momento oportuno, surpreendendo o pai. Tenho certeza que foi uma grande memória construída ao longo da vida, aquele momento em que o pai reencontrou o seu Fuca reformado, em 1976, num ambiente mágico, né? Porque é o inesperado, né, Bozete? E aí inesperado. eu acho que é muito também de a pessoa que está recebendo aquele carinho, presente, ou enfim, aquilo que vai acontecer, ela pensar, puxa vida, mas seja filho, seja pai, seja irmão, seja colega de trabalho, puxa, mas essa pessoa se preocupou comigo. Isso aí. Porque, puxa, ela foi lá para comprar o carro, para reformar, para me entregar. Cara, isso aí, essa pessoa gosta mesmo de mim. Então, acho que é isso, que é o que está por trás, né, que é o principal. Isso que é o verdadeiro espírito da liderança, né? O zelo e o cuidado e a atenção específica e individual com as pessoas. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Gustavo Valeu, Rita. Bozete, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco sempre às quintas-feiras, num oferecimento de Colégio Madre Bárbara. No Colégio Madre Bárbara, aprendemos que tradição e evolução podem caminhar de mãos dadas. É por isso que nossos alunos são preparados com valores sólidos, mas também com o que há de mais inovador no ensino, plataformas gamificadas, programa bilíngue, atividades extracurriculares e desenvolvimento